Amém. A paz seja convosco mais uma vez. Louvamos a Deus porque Ele nos permite estar na sua casa, podendo meditar nos seus ensinamentos. O que foi, Isaac, que está dando risada? O que foi, Ingrid, que está dando risada? É? Ah, tá. Ah, orgulho, tá. Alegria da mãe. Amém. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster, pergunta 48, a última temática dentro do primeiro mandamento. Vamos abrir Êxodo 20, só para fazer uma leitura corrida dos 10 mandamentos. Cada um lê 2 versículos, a começar da Rosângela, por gentileza. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você leu 3, mas tudo bem. Vai lá, Pedro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aisla. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás. Não dirá falsos testamentos com teu próximo. 17. Não me confirmarás. Fala, começa de novo e já. Não cobiçará a tua casa do teu próximo. Não cobiçará a tua mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem as suas servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisas que pertencem ao teu próximo. Até aí. Tá, então estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster sobre os 10 mandamentos. Já vimos o que nos manda, o que nos ordena o primeiro mandamento. Falamos o que ele exige, o que ele proíbe. E hoje nós vamos falar algo específico, em que ele fala: não terás outros deuses diante de mim. E aí a pergunta é: o que é diante de mim ou além de mim? As palavras além de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus vê todas as coisas, toma conhecimento, e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Então é algo que nós já temos comentado dentro da condição: ou você adora Deus, ou você adora qualquer outra coisa. É a característica do ser humano. O brasileiro em especial, ele é alguém que tem a música, o ritmo, de uma forma muito fácil dentro da sua vida. Se você juntar um grupo de pessoas, daqui a pouco o cara pega uma caixinha de fósforo e faz um som na caixinha de fósforo. Nós temos essa facilidade.
Mas o que esse versículo está falando é que há a possibilidade de nós buscarmos outros deuses e outras divindades. E o Senhor, Ele não aceita esse tipo de coisa. Ele vê todas as coisas como onisciente que Ele é. Ele toma conhecimento e muito se ofende do pecado, de olhar para alguma coisa que está no mesmo nível dele. Não, mas não, pastor, eu não tenho. Tem. Quando nós equiparamos Deus, não através da nossa boca, mas através das nossas ações, nós estamos dizendo sim que Deus, Ele tem concorrentes, Ele tem outros que concorrem, que andam junto com Ele. E nós já falamos que nós temos que sair daquele padrão de ser imagem de escultura física apenas, também, mas não é só, e sim coisas que nós temos dentro do nosso coração, que nos fazem tirar o foco principal da figura de Deus. Estava conversando com a Rosângela hoje, quão fácil é você, se você se dedicar, você vê o agir de Deus na sua vida. Quão fácil. Então vocês sabem muito bem que eu mexo com milhas aéreas, tal, algumas pessoas caminham, mesmo que leve comigo nessa área, mas agora está esse buchicho, entendeu, na internet, na mídia, entendeu, sobre a condição de milhas, passagens canceladas, não sei o quê. Há uns 30 dias atrás, não tudo isso, 20 dias atrás, só para dar um exemplo, algumas pessoas dentro do nosso grupo receberam cupons de milhas e a gente não comprou, ninguém comprou, e eu não comprei. Eu tinha um desconto maior, porque eu tinha mais tempo que vocês, e eu ia comprar, e eu perdi o dia e não comprei. Falei, poxa, eu poderia ter ganho aí pelo menos uns R$1.500, R$2.000 nessa brincadeira aí. Fiquei invocado comigo mesmo, e a resposta vem agora. Por que que eu não consegui comprar? Por que que eu fiquei cego em relação a uma oportunidade como essa? Quando você consegue identificar Deus apenas como seu Senhor e Salvador, você começa a observar o agir de Deus em coisas pequenas como essa, que para nós são grandes. Nós vivemos na área financeira sempre buscando a condição de estar podendo suprir as nossas necessidades através do nosso trabalho, através do nosso labor. Então, você colocar o trabalho, você colocar a família, você colocar a igreja, ou qualquer coisa que seja, na frente ou junto de Deus, você está cometendo pecado. Quando nós vemos a condição, por exemplo, dentro da Igreja Católica Romana, em que eles adoram a figura de Maria, mesmo que não digam que adoram, entendeu? Isso ocorre a partir do momento em que se coloca o Papa como uma pessoa que não erra, não peca, como uma pessoa como se fosse o próprio Cristo. Então, quando ele traz essa ideia de que Maria tem que ser venerada e adorada, essa condição é uma condição em que se equipara o que a igreja pensa do que a Bíblia diz. Então, sim, eu posso colocar inclusive a igreja no mesmo nível de Deus, em que você olha para a igreja e fala, a igreja ela é Deus. A Bíblia ela não é suficiente, ela depende do que a igreja diz. Então Deus ele é muito curioso nesse aspecto, em que ele não está como alguma pessoa já falou comigo através de aconselhamento, que Deus ele é uma pessoa bipolar, que é uma pessoa carente, que é uma pessoa triste, porque ele quer ser glorificado, ele quer isso, quer ser aquilo, mas na verdade ele está agindo em prol, primeiramente da sua glória, mas também para um bom cuidado nosso. Moisés, Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Então, por mais que você queira dizer que você não tem esse tipo de idolatria, ele consegue sondar o seu coração. E eu posso olhar para você e falar, poxa, como você é legal, como você é frequente na igreja, mas o que você faz fora da igreja? Como que você se comporta em outros locais? Será que você, e sim, eu estou dando recado para pessoas aqui, será que você se comporta fora da igreja como você se comporta dentro da igreja? Será que você dá um bom testemunho cristão fora da igreja? Reuniões de irmãos, amigos, festas, aniversários, como você se comporta? Será que o teu coração, ele é um coração que vive como Adão, fugindo porque cometeu um pecado, e Deus vem, cadê você? E você fala, eu estou aqui escondido que eu estou com vergonha. Os olhos do Senhor, eles olham para todas essas coisas. Isso não quer dizer que eu e você temos que viver como uma coleira. São os extremos.
O coleira de que eu não posso fazer nada, eu não posso ouvir nada, eu só posso ouvir música cristã, se eu ouvir qualquer outra música eu vou para o inferno. Se eu fizer qualquer coisa eu vou para o inferno. Não, a nossa salvação ela não está alicerçada nisso. Mas o nosso coração muitas vezes ele é tendencioso a criar situações para que nós possamos ser donos do nosso próprio caminho. E nessa condição nós também criamos a idolatria do nosso próprio ser. Essa resposta manda não colocar na adoração a Deus ninguém além dele. Então, quando nós vemos, em especial dentro das músicas, dentro das igrejas, as pessoas adorando ao homem ao invés de Deus, nós estamos pecando. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você canta e fala. Tenha muito zelo em relação a essas coisas, porque isso aí vai demandar para onde o seu coração está indo. E conforme você vai fazendo uma coisa com certa frequência, aquilo passa a ser uma verdade para você. É um hábito. É como dirigir, em que quando você está aprendendo a dirigir, você tem toda uma dificuldade, e depois disso é tão fácil, é tão simples. Você cria um hábito pecaminoso, e aí você começa a praticá-lo achando que está tudo certo. Esta resposta manda não se colocar na adoração a Deus ninguém além dele. E isso exige primeiramente o conhecimento de Deus, que é o que nós temos falado sempre. Se você não exercitar o conhecimento de Deus, você vai adorar um Deus que você não conhece. Ou você vai adorar um Deus falso. Para você vai ser um Deus falso. Talvez um Deus de obrigação. Sem que todo o resto se torne impossível. Devemos conhecer a Deus e reconhecê-lo como único Deus, exatamente como Ele se revela na sua palavra. Mas para isso você precisa ler a palavra. Você precisa buscar mais conhecimento. Nosso primeiro nível é o discipulado. Depois disso você não pode parar. Mas eu não vou ficar atrás de você para isso. Se você tem fome, eu te alimento. Se você não tem fome, você vai continuar com aquela merrequinha diária. Você pode se dedicar, entenda que você tem capacidade. Pô, mas minha vida é tão corrida. Nenhuma vida é tão corrida que você não possa dedicar um tempo a Deus. Homens e mulheres ao redor do mundo, em todas as eras, dedicavam 2, 3, 4 horas por dia. Poxa, pastor, mas eles não têm a correria que eu tenho. Pessoas com 10 filhos, 12 filhos. Mulheres de Deus, homens de Deus, que separavam tempo de leitura, de oração, entendendo que aquilo era o prioritário, era o maior legado que eles podiam deixar para os seus filhos. E os filhos não se perdiam. Hoje a gente pergunta, por que o filho está fazendo isso, está fazendo aquilo outro? Qual é o grau de oração, de dedicação que você tem? Quanto você tem colocado Deus em primeiro lugar? A declaração da lei, Deuteronômio 26, 17... Deuteronômio 26, 17. Rosângela. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Hoje. O dia que se chama hoje, algo que é renovado todos os dias após a primeira vez que você levanta a sua mãozinha e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje, fizeste o Senhor declarar que será por Deus, e que andará nos seus caminhos, e guardará os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem seguido os seus estatutos? Você pelo menos conhece os seus mandamentos? Ou como que você tem agido em relação a uma condição como essa, em que Deus ele não violenta ninguém, e Ele em nenhum momento ele exigiu que você fosse filho dele, que você confessasse Cristo como Senhor e Salvador. Já falei para vocês várias vezes, nós temos uma diversidade de igrejas evangélicas, igrejas mais liberais, menos liberais. Todos nós já passamos por esse tipo de igreja, inclusive eu. Nós temos todos os tipos de religião, em que você pode cultuar ao Deus que você quiser, da forma que você quiser. Mas dentro do cristianismo verdadeiro, o que a palavra de Deus diz é: hoje você tem que entender que Ele é o seu Senhor. Você tem que andar nos seus caminhos, você tem que guardar os seus estatutos. E nós já falamos que a condição de guardar é você
ouve, você entende, você vive e você proclama. Nós temos feito isso nas nossas vidas? Ou nós temos nos debatido como peixes fora d'água diante das dificuldades que o mundo traz? Não vai aliviar, não vai ficar mais tranquilo. Se Deus colocar mais 100 mil, permitir mais 100 mil reais na sua conta, as lutas vão continuar do mesmo jeito. Você pode até achar que a situação sua vai mudar, mas não vai mudar. O problema não é o que tem à sua volta, o problema é o que está dentro do seu coração. O que você, como você dedica ao Senhor ou não dedica. Salmo 139, ele vem falando sobre a identificação. Deus é onisciente. Vamos ver o Salmo 139. Calma, filho. Ele é muito grande. Lê de novo, Pedro, por gentileza. O Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. E... desculpa. É Ingrid, 3 e 4. Esquadrinhas no meu andar e no meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aisla? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formarás, ó meu Deus, tu me desceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrativamente, maravilhoso e informate as tuas obras. São admiráveis e admiráveis. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasses, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escravo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborrece-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que esse salmo fala?
Qual a coisa mais importante que ele fala? A coisa central. A soberania de Deus? Não. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. A estrutura desse salmo ele é simples, são 4 estrofes e 6 versos. Esse salmo pode ser considerado como uma parábola, pois nele se pode perceber uma pessoa que está próxima da maior experiência da vida. Qual é a maior experiência da vida que nós podemos ter? O recebimento da graça de Deus. Algo que nós já temos, algo que já recebemos. Aquela música que os caras cantam, o melhor de Deus ainda está por vir. Será que você não canta, mas você tem isso no coração? Será que ainda você está esperando algo melhor no sentido de material? Será que você tem analisado na sua vida o que Deus tem permitido para você? Estava com a Rosângela esse fim de semana, a Luísa foi para São Paulo, está voltando agora no intervalo. E aí a gente teve um tempo juntos. E foi muito legal, e a gente começa a olhar e fala assim, como Deus ele é bom. Mas se a gente não conseguir tirar os olhos das coisas diárias e momentâneas, o que vai acontecer é que você não consegue ver a visão macro da coisa. Hoje um dos grandes problemas de visão é a miopia. Por quê? Por que a grande maioria das pessoas estão desenvolvendo miopia hoje? Você está com o olho aqui, ó. Você entende que quando você está com o olho aqui, você não vê aqui? As pessoas hoje andam na rua, aqui, ó. Você não consegue ver as pessoas passando. Você não consegue ver se está calor, se está frio. Você não consegue perceber nada, porque você está num mundo. Rosângela falou ontem para mim assim, vamos no cinema? Eu falei assim, trocar uma tela por outra tela. Porque é isso que a gente faz. Você vai sair de uma televisão, você vai sair de um celular para uma tela de cinema, em que você fica 2 horas ali sem se comunicar, sem fazer nada. A grande dificuldade é nós não percebermos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, é porque os nossos olhos eles estão míopes. Nós temos que parar de olhar apenas para o que está acontecendo aqui e olhar dentro dessa visão macro, do que Deus tem concedido, do que Deus tem permitido sobre as nossas vidas, Ele como um ser onisciente. O chamado para a comunhão divina é pessoal. Cada um de nós tem um chamado pessoal de Deus para as suas vidas, para as nossas vidas. Deus ele me chama de uma forma. Eu posso até tentar exteriorizar para você, olha, acorda mais cedo, faz isso, faz aquilo, mas para você o chamado é diferente, mas você tem o chamado. E quando você está ligado com o Senhor, quando você não coloca nada além dele, o que acontece é que você começa a ouvir a direção de Deus. Você consegue perceber que Deus ele quer que você vá para um caminho e não vá para outro. O grande problema da humanidade hoje é esse. As pessoas elas não ouvem mais Deus. As prioridades elas são todas diferentes do que as Escrituras comandam. O homem ele não tem mais que cuidar da sua esposa e dos seus filhos. A esposa não tem mais que cuidar do seu marido e dos seus filhos. Os filhos não têm mais que prestar obediência aos seus pais. A gente vive de uma maneira como se nós fôssemos ermitões, em que nós temos 5.000 amigos na rede social, mas nós temos nenhum amigo, mesmo dentro de casa, e mesmo dentro do nosso coração diante do Senhor. O chamado para a comunhão divina é pessoal. Esse chamado ele é eficaz. Eu já expliquei para você a condição da eficácia. Ele culpa os resultados. A palavra de Deus ela é como a neve e a chuva, que quando caem dos céus, para lá não voltam até que cumpram o propósito para o qual ela foi designada, que é molhar a terra. Essa palavra, se você não está ligado com ela, ela cai no chão e não faz efeito nenhum na sua vida, porque o seu foco é outra coisa. O seu foco é qualquer outra coisa menos o Senhor. Esse chamado, ele é eficaz. Quando você ouve o chamado de Deus, aquilo produz resultados. Não há nada mais importante hoje do que você desenvolver um relacionamento com Deus de tal maneira que Ele direcione os seus caminhos. O que as pessoas não têm hoje é exatamente isso. Elas andam segundo as suas forças, sobre os seus pensamentos, e elas se perdem.
Somente pelo chamado o homem consegue dirigir sua adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, esquecendo-se da criatura e voltando-se ao Criador. Como que eu posso oferecer um louvor e adoração ao Senhor se eu não tenho comunhão com Ele? É que nem você está numa festa de aniversário e a pessoa pergunta: você é parente do noivo ou da noiva? Nenhum. Parece que você está num local que você não foi nem convidado. Mas quando você consegue desenvolver esse relacionamento com Deus, o nosso louvor é diferente. Você pode até desafinar aqui na frente, mas o teu coração é um coração voltado a Deus. A sua fisionomia, ela é diferente. O quebrantamento seu, ele suplanta a qualidade do vocal. Não que você não tenha que buscar a excelência. Esse fim de semana, essa semana, identificaram que o violão que Moisés toca não estava bom, foi lá. Nós temos que procurar excelência, não é isso. Mas será que Deus, quando Ele olha lá dos céus, Ele vê em você um coração adorador, verdadeiro? Alguém que realmente está buscando o Senhor? Somente pelo chamado de Deus o homem consegue dirigir a sua adoração a Ele. Um Deus verdadeiro, esquecendo-se da criatura e voltando-se ao Criador. Essa descoberta de Deus é a vida eterna, motivada pelo conhecimento de Deus através de Cristo. João 17:3. Quem leu por último, o próximo dá continuidade. Quem leu por último? Você pode. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais me estudar, não preciso mais me relacionar com pessoas, não. Mas a gente tem que entender que a vida eterna, o mais importante é que a gente conheça a Deus, através de Cristo. E as ferramentas, elas são aquelas que são dispostas para nós, através da leitura, através da oração, a nossa reunião de oração de quarta-feira, um ato de caridade. Estou sentindo falta, Vânia, de você colocar lá no grupo, doação de alimentos. Você está esquecendo, não porque a Vânia não colocou, porque o seu coração não é voltado para isso. Se fosse, você trazia, você lembrava disso. Você ia olhar para a tua despensa e falar assim: poxa, tem pessoas que estão com fome e eu vou amar essa pessoa como eu gostaria de ser amado. E nós temos que reagir desta forma. A idolatria não se manifesta apenas de uma forma grosseira, por meio de imagens, amuletos e feitiçarias, mas também de forma indireta, como a avareza, quando você não abre a mão, o culto ao dinheiro. Graças a Deus nós não temos isso. A luxúria, a gula, a embriaguez, a embriaguez. E outros, como veremos no segundo mandamento, Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então o apóstolo Paulo, para a igreja de Colossos, ele vem trazendo essa condição toda aqui como um processo idólatra, em que eu tenho, a obrigação é minha, a responsabilidade é minha. Não vai descer um anjo do céu e vai fazer uma mágica em você, não existe isso. A transformação é uma transformação de ouvir, entender, viver e falar. Quando você cria esse ciclo na tua vida, você começa a colocar em prática de uma forma frequente, porque passa a ser natural para você. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele, 2 pontos. Qual que é a nossa natureza terrena? Prostituição, impureza, lascívia. Estamos falando da área sexual aqui. Desejo maligno e avareza. Dos desejos, de uma forma geral, que nós intentamos ter, fazer, sendo que a palavra de Deus condena. E a avareza, que sim, é uma das dificuldades do ser humano, que a última parte que se converte no ser humano é o bolso. É o bolso. Porque nós temos aquela preocupação: como que vai acontecer? O que vai acontecer?
Será que esse Deus ele vai realmente prover para mim? Será que se eu fizer tal coisa, será que se eu ouvir o comando do Senhor em relação a isso ou aquilo outro, eu vou realmente receber a provisão? São todas dúvidas que pairam nos nossos corações. Qual é o caminho para adorar a Deus? Será que é fazer aula de canto? Será que é participar do ministério de louvor? O que é? Qual é o caminho para adorar a Deus? A correta adoração a Deus é revelada pela palavra, mas essa adoração deve ser feita somente através de Cristo, o único caminho. A adoração verdadeira, ela não está no culto de domingo à noite, que os nossos queridos preparam com tanto zelo. A verdadeira adoração está no seu dia a dia, quando você acorda, como você age. Quando você vai escovar o dente, você deixa a torneira aberta? Deixaram o filtro ligado aqui, o negócio do filtro ligado, semana inteira. Será que ninguém lembrou de fazer? Será que esse gasto de energia, ele não foi um gasto desmedido, que poderia ter sido relevado, que a gente poderia ter convertido isso em alguma outra coisa? Isso é um ato de falta de adoração. A gente ter zelo com as coisas que o Senhor nos concede, ter zelo com aqueles que convivem conosco. Nós temos que entender que o nosso coração, ele é aquele que primeiro tem que se converter. Qual o caminho para adorar a Deus? A correta adoração a Deus é revelada pela palavra e somente por ela. Essa adoração deve ser feita somente através de Cristo, o único caminho, porque não temos como chegar ao Senhor a não ser através de Cristo. E Cristo, ele é a própria palavra. Nós estamos precisando ler mais as Escrituras. Nós precisamos nos dedicar mais. Essa leitura das Escrituras não pode ser um fardo. Às vezes eu falo para as pessoas, tem que ler um capítulo por semana, por dia, sei lá. Parece que é uma dificuldade. Como é que a pessoa se acha cristã se ela não consegue nem ler um capítulo por dia? Como é que você pode dizer que você se relaciona com alguém se você não fala nem bom dia para ela? Você acorda, vai lá, lava o rosto, faz xixi, toma café, sai para trabalhar, volta, não fala um bom dia, não fala boa tarde, boa noite. Será que isso é relacionamento? Somente os cristãos têm condição de adorar o verdadeiro Deus das Escrituras. João 14,6. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem algo que as pessoas não têm. Você pode até querer que as pessoas reajam, mas elas não vão reagir, porque elas não têm Cristo. Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Ninguém está falando que você precisa fazer um curso de teologia para isso. Fale do que você vive. Fale do que você conhece. Cite versículos sem falar o endereço. Fale partes do versículo. Fale o que Deus tem feito na sua vida. Só isso. As pessoas, elas estão desesperadas e carentes para ouvir a respeito desse Deus. Ó, a parte do inário caiu para fora aí, ó. As pessoas, elas estão desesperadas. E você tem a água e você não dá. É como se a pessoa estivesse pedindo um auxílio e ela pergunta para você: você pode me ajudar? E você está com dinheiro no bolso, ou está com a coisa no bolso. E aí ela pergunta para você assim: você pode me ajudar? Você fala assim: eu não tenho. Quantas vezes a gente não responde isso, né? Tem o trocado? Não tem. Tem sim. Ah, mas se eu der, ele vai me assaltar. Será que vai? Somente os cristãos têm condição de adorar o verdadeiro Deus das Escrituras. Fazendo um pequeno resumo desse primeiro mandamento, nós falamos que, ainda que sejam inúmeras as coisas que devemos a Deus, contudo, os 4 tópicos que eu vou citar são os mais importantes dentro do primeiro mandamento. O primeiro deles é a adoração, a que se anexa a obediência. Adoração e obediência, eles andam juntos. Aí eu adoro a Deus, eu amo a Deus e não sou obediente. Já falamos sobre isso. Se eu amo a Deus, eu obedeço os mandamentos. Se eu não obedeço os mandamentos, eu odeio a Deus. Eu estou mostrando a minha falta de reverência a Ele. Não tem como. Toda vez que você é desobediente, você está dizendo para Deus: eu não te amo.
A adoração a que se anexa a obediência espiritual da consciência, confiança, invocação e ação de graças. E aí nós temos dentro da adoração a condição da consciência. Você tem que entender o que é essa adoração. Você tem que transmitir isso aí através de confiança, na confiança de que Ele está no controle de todas as coisas e Ele não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode suportar. A condição de você, diante das dificuldades, ir primeiro a Ele. O primeiro lugar que você tem que ir é a fonte de águas vivas. É Ele que tem a solução. E, ao ver Deus agir, ação de graças. Eu sinto falta de você chegar para mim e falar assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Às vezes eu pego um e falo assim: hoje você vai falar. Entendeu? Mas por que essa falta de gratidão a Deus? E nós não queremos transformar o nosso culto num culto de testemunhos e nem ficar aí até as 10, 11 horas da noite. Não é isso o objetivo. Mas o que parece é que Deus não está agindo na vida de ninguém, só na minha. Porque eu não vejo você exteriorizar. Eu não vejo você falando de livramentos, eu não vejo você falando de nada. Será que foi tão pequeno que não vale a pena você citar a ação de Deus na sua vida? A adoração é a veneração e o culto que qualquer um de nós, filhos, lhe rende quando lhe trata, quando se lhe submete à grandeza. Por isso, eu incluo a adoração, a submissão da nossa consciência à lei. Adoração e submissão. Primeiro, segundo, confiança. Confiança é a segurança de nele descansar, em virtude e reconhecimento dos seus atributos, quando, atribuindo-lhe toda a sabedoria, justiça, poder, verdade, bondade, reconhecemos que somos bem-aventurados somente em sua comunhão, porque se você não tem a confiança nele, você não é como uma criança. E se você não se tornar como uma criança, você de maneira nenhuma verá o reino dos céus. Porque é pela fé que você agrada a Deus. Fé é você confiar em situações que você não consegue ver. É você crer em algo que você não consegue contemplar. Como eu já falei para vocês, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho fundo de garantia, mas eu sei que Deus ele vai cuidar de mim. É confiança. É você entender que apesar de todas as coisas, você confia e entrega a sua vida nas mãos dele. Todos os dias, em todos os momentos. Isso é a confiança. Invocação é o recurso da nossa mente à sua fidelidade e assistência. Como o sustentáculo único, sempre alguma necessidade insiste. Quando a coisa acontece, você sabe a quem recorrer. Graças a Deus, não porque me incomodava, mas graças a Deus, acabou, por exemplo, toda sexta-feira o André ligar para mim e falar o quê? Pastor Paulo, você tem R$1.000 para me emprestar? Era ou não era? Entendeu? E eu tinha um prazer de abençoá-lo com o recurso que eu tinha. Entendeu? Mas acabou isso. Porque quem tomou o local do pastor Paulo foi Deus. É invocação. A gente tem que entender que nós nos apresentamos a Ele. Ele como o autor da vida, aquele que sabe das nossas dificuldades, cada um nas suas dificuldades, cada um, desde a menor, do Pedro, o Daniel, até o mais velho, eu acho, entendeu? A gente entende que Deus está no controle de tudo, independente da coisa. A gente estava na expectativa, e eu vi que o Nicolas veio de carona, claro que o carro dele não saiu, né? E eu tenho certeza que nem ele nem a Isa ficaram satisfeitos com isso. Mas nós temos que olhar além disso. Será que era para o carro sair? Será que o objetivo era aquele? Seja no livramento deles ou no livramento do Vânia e do André, que deram carona para eles. Nós temos que, não é uma questão de você ficar mistificando tudo, mas nós temos que entender que as coisas elas acontecem com um propósito. E se nós invocamos o nosso Deus, pedindo que Ele nos guarde, Ele vai guardar. Porque a palavra dele diz que Ele vai fazer isso. Glória a Deus. Agora, se você não abre a sua boca, Ele fala assim: você quer andar por conta e risco? Ande. Você quer caminhar um pouquinho mais sozinho? Pode andar. O reino de Deus é tomado por violência, mas a ação do Espírito Santo não é violenta. Adoração, confiança, invocação e ação de graças. Temos que reconhecer mais a ação de Deus nas nossas vidas. O alimento, a moradia, o transporte. Por isso que eu trago sempre na oração dos dízimos e ofertas essa condição. Alimento, vestuário, moradia, transporte, educação,
lazer, um local para a gente congregar. Isso é um grande privilégio de Deus. E quantas outras coisas. Até a gente não estar com a garganta inflamada com o Hades, é uma bênção de Deus. Porque todos nós, qualquer um de nós poderia estar. A ministra ligou para mim hoje, mandou uma mensagem e falou assim: pastor, acordei com um mal-estar. Você não acordou com mal-estar. Você entende que esse agir de Deus, ele tem que ser reconhecido? E quando você reconhece, a coisa ela fica tão fluida do seu coração, que qualquer coisa que você vê como bênção de Deus. Aí quando vem a luta e dificuldade, sabe o que acontece? Você não se apavora, porque você olha e fala assim: o mesmo Deus que fez aquilo, Ele continua sendo o mesmo, Ele é imutável, Ele vai continuar agindo da mesma maneira. Voltando ao começo, não coloque nada no mesmo pé do Senhor. Nem trabalho, nem família, nem igreja, nem nada. A prioridade que você tem que ter é conhecer o seu Senhor como o teu único Deus e seu Salvador. Amém, queridos? Senhor, te louvamos pelo primeiro tempo na tua presença e queremos colocar-nos para aqui mais uma vez diante de ti, pedindo a ti que o Senhor nos guarde, nos oriente e nos abençoe. Que nós possamos, Pai querido, ter um tempo de comunhão agora no nosso intervalo e voltarmos logo após o intervalo em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.